Então, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Hoje vamos falar sobre a lesão renal aguda após cirurgia de Fontan, fatores de risco e resultados. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do 2º ano de Cardiologia Pediátrica e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil Centro do Coração da Criança. Essa aqui é a vitrine, a primeira página do artigo. Acho importante destacar que esse artigo foge um pouco do padrão que a gente tem visto nos últimos anos. Ele tem uma apresentação mais visual, mais palatável, de melhor compreensão até para quem não é da área, seja da saúde ou mesmo área médica. Como a gente pode ver já do lado do resumo, ele aponta a perspectiva do artigo, o ponto central, o principal gráfico que a gente vai discutir, e no final ainda tem a discussão editorial, que é feita por uma autora externa ao artigo, pontuando o que a gente vem feito nas apresentações com o Dr. Moacir. A parte boa, a parte ruim, pontos fortes, pontos fracos dos artigos. A lesão renal aguda, com a sigla que a gente vai ver de forma corriqueira, LRA, em adultos submetidos à cirurgia cardíaca, é fortemente associada a resultados adversos, incluindo morte ou desenvolvimento de doença renal crônica, que durante o artigo a gente vai ver como DRC. Mas a importância dessa lesão renal associada à cirurgia cardíaca nas crianças, ela é mais controversa e a epidemiologia ela não é bem caracterizada, porque a gente vê na literatura uma gama de incidência relatada bem variável, de 15% até 52%, dependendo do estudo. As evidências que temos disponíveis em crianças sugerem que a lesão renal aguda grave prolonga o tempo de ventilação mecânica, a necessidade de suporte inotrópico e o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva e de internação hospitalar total. Embora as implicações na mortalidade e no desenvolvimento da doença renal crônica, ela não é tão clara. Se os fatores de risco para a cirurgia cardíaca, ou seja, se a lesão renal aguda ela é associada nas crianças, pode ser modificável, e se a prevenção dessa lesão resultaria em melhores resultados, permanecem questões a serem investigadas nessa nossa população. A literatura ela já explora os fatores de risco para o desenvolvimento da LRA e as suas implicações nas crianças submetidas à cirurgia cardíaca congênita, mas os dados eles são escassos quanto à relação dos procedimentos cirúrgicos específicos e as lesões renais, porque a gente já conhece que é uma gama muito grande de tipos de operação, de condutas de serviço, depende muito da linha que aquele estabelecimento está seguindo. E os pacientes submetidos à conclusão do Fontan constituem uma população de estudo atraente, de acordo com o artigo, para melhorar a compreensão da lesão renal aguda. A incorporação da veia cava inferior nas artérias pulmonares resulta em um aumento abrupto da pressão da veia renal, e isso fornece uma janela única para efeitos de hipertensão venosa sistêmica no desenvolvimento da lesão renal aguda. Além disso, esses pacientes, eles enfrentam um risco significativo ao longo da vida de desenvolver doença renal crônica, e a presença desse fator é importante para a morte tardia e até necessidade de transplante cardíaco. O artigo de hoje procurou identificar fatores de risco para o desenvolvimento da lesão renal aguda em pacientes submetidos à conclusão do Fontan. E as duas hipóteses levantadas foram, primeiro, que a pressão pós-operatória mais elevada do Fontan, a pressão venosa central, ela é um fator de risco independente para a LRA, e em segundo, as implicações da LRA no tempo de internação hospitalar e na função renal a longo prazo também foi investigada. Este estudo, ele é uma coorte retrospectiva unicêntrica que incluiu todos os pacientes submetidos à conclusão do Fontan no Boston Children's Hospital entre outubro de 2003 e junho de 2009, nos quais um valor recente, dentro de 30 dias, de creatinina sérica pré-operatória estava disponível para os pacientes. Os critérios de exclusão, a priori, foram revisão de Fontan, ao invés da conclusão dele, um Fontan compreendendo apenas a incorporação das veias hepáticas, ou seja, a operação de Kawashima, a dependência de terapia renal substitutiva no momento da cirurgia do Fontan, oxigenação por membrana extracorpórea, que seria a ECMO, pós-operatória precoce, dentro de 48 horas pós-operatórias, ou óbito precoce dentro de 30 dias. E ausência de monitorização,
invasiva da pressão venosa central nas primeiras 24 horas de pós-operatório, que ele vai denominar como DPO. E aí ele separa entre 0, 1, a gente vai classificar. A creatinina basal foi definida como o nível sérico de creatinina mais recente em miligramas por decilitro, dentro de 30 dias após a conclusão do Fontan. Então, tem uma aferição pré e depois do Fontan em 30 dias. Os dados pré-operatórios coletados compreenderam índices ecocardiográficos, como grau de regurgitação da válvula atrioventricular, disfunção ventricular sistêmica, entre outros. Dados hemodinâmicos do cateterismo pré-Fontan, como a pressão média de artéria pulmonar e dos átrios, o gradiente transpulmonar, a pressão diastólica final do ventrículo sistêmico, resistência vascular pulmonar e uso pré-operatório de potenciais nefrotoxinas, como diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, antibióticos aminoglicosídicos. Os dados intraoperatórios coletados compreenderam os tipos de Fontan, como tubo lateral ou extracardíaco, a criação ou não de fenestração, manobras cirúrgicas adicionais, como, por exemplo, que ele cita bastante durante o artigo, as valvoplastias, dependendo do tipo de diagnóstico inicial do paciente, o tempo total de circulação extracorpórea, o tempo total de pinçamento aórtico, a menor taxa de fluxo de bypass intraoperatório, o débito urinário intraoperatório, o menor hematócrito durante a cirurgia, a menor temperatura retal, o pico de lactato e o uso da aprotinina. Só um adendo, a aprotinina ela é um antifibrinolítico de natureza proteica que atua sobre as proteases séricas e ela inibe a tripsina, a quimiotripsina, a plasmina e o TPA. Ela também inibe a agregação plaquetária induzida pelo colágeno. E a utilização desse inibidor de proteinases de maneira profilática durante a SEC se mostra capaz de reduzir o sangramento e a necessidade de transfusão sanguínea, por isso que ele coloca também como um dos fatores avaliados. Os dados pós-operatórios foram resumidos por dia. Então, como eu citei anteriormente, agora explicando de forma melhor, DPO é o dia de pós-operatório, sendo definido como 0 o período desde a admissão do paciente no pós-operatório, ali imediatamente pós-cirúrgico, na unidade de terapia intensiva, até as 19 horas do dia seguinte. E os próximos, o primeiro DPO, segundo, terceiro, foram definidos como intervalos sequenciais de 24 horas a partir desse momento. A pressão arterial média, a PAM, foi analisada usando dados da linha arterial e depois de forma externa com o manguito. A pressão de Fontan, todas as pressões sempre em milímetros de mercúrio, foi medida a partir de um catéter central na veia jugular interna. A pressão arterial comum, PAC, foi medida a partir de um catéter transtorácico colocado na sala de cirurgia. A pressão renal, em qualquer momento, foi definida como a PAM menos a pressão do Fontan. E o score inotrópico foi definido como as concentrações em micrograma quilo minuto de... Isso, então, é um cálculo matemático já bem definido, como a concentração de dopamina somada à concentração do milrinone vezes 10 e a epinefrina vezes 100. Para cada dia de pós-operatório, a pontuação máxima desse inotrópico foi registrada, e esse é um dado bem importante. O pico de lactato pós-operatório foi definido como o maior lactato medido dentro da UTI, antes do final do terceiro dia de pós-operatório, e ele foi calculado diariamente, como em relação ao balanço hídrico total pelo peso do paciente. Para cada dia, a intensidade diurética, é um termo que o artigo mesmo criou, foi determinada pela contagem do número de diuréticos distintos utilizados, como furosemida, bumetanida, clorotiazida e espironolactona, e também o uso de nefrotoxinas, como os aminoglicosídicos, vancomicina, IECAs, anfotericina, e a creatinina sérica mais recente de cada paciente. Dessa vez, ela é pareada também com a altura, para calcular, então, a depuração estimada da creatinina como um marcador de função renal. A variável de desfecho primário foi definida como a presença da LRA em qualquer momento entre o DPO 0 e o terceiro. De acordo com os critérios da Acute Kidney Injury Network para LRA, a proporção entre o pico de creatinina sérica em cada DPO
e a creatinina sérica pré-operatória definiu a alteração, então, da função renal. É assim que a gente vai tentar definir, então, os pacientes que tiveram lesões leves, moderadas ou graves. O paciente foi considerado como tendo, sem lesão renal, se a proporção do pico permanecesse menor que 1,5, ou se a alteração absoluta na creatinina sérica fosse menor que 0,3, como um exemplo. Eu tenho uma alteração de 0,2, que vai para 0,4. Isso não qualifica como lesão renal aguda, porque a alteração é menor que 0,3. A lesão renal leve, se a maior proporção alcançada for de 1,5 para 2, a moderada de 2 para 3 e a grave se maior que 3, ou se o paciente precisou de terapia renal substitutiva. Como é muito controverso a definição ideal de lesão renal aguda nas crianças, o artigo realizou de forma adicional uma análise com a definição de outro grupo, que seria o Acute Dialysis Quality Initiative Pediatric Risk Injury Failure Loss, que é o P-RIFLE, e isso define a lesão renal aguda pelo declínio percentual na depuração estimada de creatinina separadas em o risco do declínio da função de 25% a 50%, o moderado de 50% a 75% e a falha ou a lesão renal grave em maior que 75% na queda da depuração. Importante ponto do artigo é que o débito urinário não foi utilizado como critério para definir lesão renal aguda. A análise estatística foi realizada usando o IBM-SPSS, na versão 19. Os dados são relatados como frequência em N, proporção em porcentagem, ou mediana com intervalo interquartil, no percentil 25 a 75. É importante a gente perceber que ele não tem média, ou seja, não tem distribuição gaussiana. A significância da associação da RLA foi avaliada por meio de análises do x² e do teste exato de Fischer para variáveis discretas, o teste de Wood-Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para variáveis contínuas, ou seja, uma comparação entre medianas, e as variáveis associadas à LRA, com nível de significância menor que 0,1 na primeira avaliação, foram inseridas em um modelo de regressão logística binária, utilizando seleção condicional direta, dado o grande número de variáveis preditoras. Explicando de uma forma mais didática, o artigo ele separa os pacientes com muitas classificações. Primeiro, então, ele fez uma análise univariada, então, comparando um com o outro, com uma proporção menor que 0,1, e aqueles que tiveram, então, passaram nesse primeiro teste, aí sim foram colocados em uma segunda análise multivariável, que aí a gente usa o P menor que 0,05. Isso a gente vai ver nas próximas tabelas. O teste de log-rank foi utilizado para identificar variáveis associadas ao tempo de internação hospitalar. Esse dado também é importante, que é uma das nossas tabelas. E essas variáveis foram associadas em um modelo de multivariável de modo Cox para identificar associações independentes. Então, um total de 211 pacientes preencheram os critérios de inclusão. 40%, um N de 85, da coorte eram mulheres. A mediana de idade e o peso na conclusão do Fontan foi de 2,7 anos e 12,5 quilogramas, respectivamente. A maioria dos pacientes, 88% com N de 186, foi submetida ao túnel lateral e teve fenestração criada em 96% dos pacientes com N de 202. E todos eles foram submetidos à circulação extracorpórea. 65%, 138 pacientes, apresentavam ventrículos direitos sistêmicos e a maioria dos pacientes, não dos ventrículos direitos sistêmicos, a maioria global da amostra apresentava síndrome do coração esquerdo hipoplásico, em 50% deles. O uso pré-operatório de inibidores da enzima conversora de angiotensina, 78%, e diuréticos em 42% dos pacientes foi avaliada. Nenhum paciente foi submetido a diálise durante a internação para a conclusão do Fontan. Em um período de mediana de 401 dias, ocorreram 7 óbitos, dando uma porcentagem de 3%. A exclusão dos pacientes com aqueles primeiros critérios que a gente comentou um pouco atrás
15 pacientes não tinham monitorização da pressão venosa central, documentada no DPO 0. 5 pacientes não apresentavam creatinina sérica recente. 5 pacientes necessitaram de suporte de oxigenação por membrana extracorpórea nas primeiras 48 horas, um dos quais faleceu posteriormente, depois que ele foi retirado desse suporte. E um paciente adicional morreu 12 dias após a cirurgia em regime ambulatorial, devido a um sangramento cirúrgico tardio. 89 pacientes, 42%, desenvolveram a lesão renal aguda dentro de 72 horas após o Fontan, com lesão leve em 14%, 30 pacientes, moderada em 46 pacientes, 22%, e grave em 6% dos pacientes com N de 13. Nenhuma diferença foi encontrada na incidência ou distribuição da lesão renal aguda quando usamos os dois tipos de critério, o P-Rifle e as definições do Acute Kidney Injury Network. Dos pacientes com lesão renal aguda, os critérios foram atendidos pela primeira vez, ou seja, definiu-se que o paciente tinha realmente a lesão renal. Na maioria deles, no primeiro DPO, com 76% dos acometimentos, que coincide com a gravidade da injúria renal em 70% dos pacientes. Aqui, na tabela 1, são os potenciais fatores de risco testados na associação do desenvolvimento da lesão renal aguda. E essas variáveis, então, foram definidas para serem novamente estudados quando o meu P, ou seja, a terceira coluna, ela chega até 0,1. Ou seja, igual eu comentei anteriormente, os pacientes foram classificados em muitas categorias, como a gente pode ver. Então, todos aqueles que atingiram P até 0,1 foram, então, classificados em análise multivariado. E aí, assim, a gente chega na tabela 2, que ele separou, então, um total de 5 motivos em modelo multivariável da lesão renal aguda nos pacientes submetidos ao Fontan. Então, aqui a gente pode separar como a pressão pulmonar pré-operatória, a pressão sistêmica também pré-operatória, o tempo total de SEC, a perfusão renal no primeiro DPO e o score inotrópico, aquele cálculo que a gente falou da somatória de milrinone, epinefrina e a concentração, então, de todos eles nas primeiras 24 horas do paciente na unidade de terapia intensiva. Então, o artigo mesmo traz que essa avaliação ela contradiz a hipótese levantada, porque a pressão média mais elevada do Fontan não foi considerada um fator de risco independente para lesão renal aguda, enquanto a pressão de perfusão renal nas primeiras 24 horas foi um fator de risco, que a gente pode ver aqui na avaliação de odds ratio. Várias outras variáveis foram retiradas dessa segunda classificação, que são todas essas escritas abaixo da tabela, porque elas não passaram no primeiro teste, ou então não chegaram a um P menor que 0,05, aqui como na terceira coluna. Aqui é uma figura com uma análise de Kaplan-Meier, que avalia o tempo de internação hospitalar em comparação à lesão renal aguda. O que isso quer dizer? Então, aqui no eixo X, no eixo horizontal, são tempo de permanência hospitalar em dias, e no eixo Y, a proporção de pacientes. O que isso significa? Se a gente vir no primeiro dia, todos os pacientes estão internados, então 100% dos pacientes estão aqui. Já no dia 10, se a gente separar essa curva de Kaplan-Meier na curva azul, que é a mais inferior, e na curva roxa, que é a mais superior, a gente já vê uma diferença expressiva na proporção de pacientes internados. Então, daria em torno de um pouco menos de 40% dos pacientes que tiveram lesão renal aguda leve ou sem lesão renal. Um pouco menos de 40% dos pacientes estão internados, sendo que quem teve lesão renal grave, em torno de mais de 60% dos pacientes estão internados. De forma mais visual, em 20 dias de internação, então no eixo X, quando a gente pega o número 20, praticamente nenhum paciente sem lesão ou com lesão renal leve ainda estava internado, comparado então na curva roxa, em torno de 20, 25% dos pacientes ainda permaneciam internados. Na tabela 3, é uma análise de modelo proporcional de hazard de tempo de internação hospitalar. Aqui,
o próprio Dr. Moacir deve comparar, é um modelo, a gente já está acostumado a ver como odds ratio, mas aqui seria, então, um ratio de Hazard. A gente compara, então, fatores positivos e negativos no tempo de internação hospitalar. O que essa tabela nos diz? Que a pressão pré-operatória no cateterismo, o tempo total de SEC, a ingesta de fluidos inotrópicos nas primeiras 24 horas de pós-operatório e a lesão renal aguda, moderada, grave, ela aumentou o tempo de permanência hospitalar, enquanto que a lesão renal leve ou sem lesão renal não aumentou o tempo de internação hospitalar. Isso a gente vê no valor de P, que ele é menor do que 0,05, nessas que eu disse que aumentam o tempo de internação, e também quando o meu valor ele ultrapassa o 1, aqui no intervalo de referência. Então, quando a gente avalia essas duas possibilidades, a gente vê então que apenas a lesão renal aguda leve ou sem lesão renal não aumentou meu tempo de internação hospitalar. É importante também, o artigo ele separa em vários subgrupos os pacientes e foi confirmado pelos autores que quando houve plastia da válvula atrioventricular concomitante ao Fontan, o paciente ele teve uma pressão de perfusão renal maior e isso também foi associado a maior tempo de internação hospitalar. Após a conclusão do Fontan, pelo menos um valor de creatinina no acompanhamento estava disponível em 198 pacientes, ou seja, 94% da amostra. Analisando a depuração da creatinina antes e depois do Fontan, 16 pacientes, ou seja, 8%, evoluiu com disfunção renal, sendo 4 pacientes, ou seja, um quarto da minha amostra, já apresentava algum grau de alteração da função renal antes da cirurgia. A disfunção renal em acompanhamento não foi associada à presença ou grau da lesão renal aguda pós-operatória quando os pacientes foram submetidos no teste exato de Fischer. Isso, então, no acompanhamento pós-hospitalar. A LRA ocorre em maior frequência 72 horas de pós-operatório, como a gente viu no DPO3, entre 1 e 3, após o Fontan, com uma prevalência global de 42%. O grau de lesão ele é moderado a grave em aproximadamente 2/3 dos pacientes acometidos. Esses dois tipos têm um importante efeito independente no resultado, sendo a probabilidade de 65% nos moderados e 71% nos graves de permanecer hospitalizados por mais tempo, quando a gente compara nos pacientes sem lesão renal ou com lesão renal leve, igual a gente viu naquele gráfico de Kaplan-Meier. Os mecanismos pelos quais a insuficiência renal prolonga a hospitalização nessa população, eles não pediátrica, não são claros, mas a homeostase de fluidos ela é bem reconhecida como um dos principais determinantes dos resultados de Fontan num curto prazo. E então o artigo ele teoriza que a incapacidade induzida pela lesão renal de excretar a água de forma eficaz por vários dias aumenta a pressão de enchimento, prolonga o tempo de ventilação mecânica e aumenta o meu tempo, então, de necessidade de drenos, aumenta a recorrência de derrame pleural. Isso tudo aumenta o meu tempo de internação hospitalar. Contudo, mesmo que os resultados a curto prazo sejam afetados, o artigo não demonstrou correlação com consequências renais duradouras ou manutenção da doença renal crônica no acompanhamento pós. A prevalência no acompanhamento de disfunção renal, igual a gente citou, foi de 8%, o que é inferior ao esperado e inferior ao demonstrado no resto da literatura. Por conta, o artigo supõe, há numerosas exposições a potenciais fatores de risco para a doença renal crônica. Por exemplo, a circulação extracorpórea, o tratamento com medicamentos nefrotóxicos, a administração de contraste iodado, outros tipos de medicação, não só diuréticos, mas como os próprios antibióticos que a gente usa de forma crônica também. E, contrariando também a hipótese dos autores, nenhuma relação independente foi encontrada entre a pressão venosa central e o desenvolvimento da lesão renal aguda, uma vez que a pressão de perfusão renal ela foi considerada, que é a hipótese principal, né? Ao fazer o Fontan, eu aumento a minha pressão venosa central, eles teorizaram que isso levaria à lesão renal aguda, mas os dados estatísticos não comprovaram essa hipótese. A hipótese dos atores foi demonstrada, então, como incorreta, dessa suscetibilidade à lesão renal aguda,
no aumento da pressão da veia renal, imposta pelo Fontan, como a gente comparou, por conta dessa fisiopatologia da congestão renal. E esse tipo de análise tem sido avaliado em vários tipos de estudo, mas até agora, então, as nossas estatísticas não comprovaram. Os dados desse artigo, eles são mais condizentes ao sugerirem que a pressão arterial sistêmica, ela pode ser mais importante do que a pressão venosa central no desenvolvimento da lesão renal aguda, assim como a pressão pulmonar pré-operatória também pode ser um fator de risco. Foi descoberto uma relação potente entre a pressão perfusão renal e o desenvolvimento da lesão renal aguda, sugerindo uma perda potencial da autorregulação e uma tolerância inadequada à hipotensão relativa. Tradicionalmente, o manejo do paciente em recuperação do Fontan, ele se concentra na otimização do débito cardíaco, usando expansão volumétrica, minimizando a pressão intratorácica e a manutenção da resistência vascular sistêmica normal até a baixa, e a gente aumenta também a contratilidade cardíaca. Os resultados desse artigo, eles sugeriram adicionalmente um papel potencial para adaptação do manejo inotrópico, para apoiar a pressão de perfusão renal no pós-operatório imediato, levantando assim a hipótese, por exemplo, de que a redução da dose de milrinona e ou a adição de um vasoconstritor puro pode aumentar a minha pressão arterial média e, ao mesmo tempo, diminuir o meu score inotrópico. E assim, eu reduzo potencialmente o risco de lesão renal aguda. Isso é algo teorizado pelo artigo. Os possíveis benefícios dessa estratégia, elas precisam, então, ser investigados, já que é uma teoria que não foi nem estatisticamente avaliada. Os autores também pontuam que os resultados obtidos sugerem que a recuperação renal ela é esperada para as crianças que desenvolvem lesão renal aguda após o procedimento de Fontan, na maior parte dos pacientes, apesar disso também necessitar de mais estudos. O artigo, na discussão, ele também pontua duas observações importantes em relação à própria criação do artigo, que eu até discuti na discussão com o Dr. Moacir, pontuei como algo muito novo, porque os próprios autores debatem os pontos que eles levantam para incluir ou excluir os pacientes, e eles até mesmo sugerem a avaliação de por que eu excluí esse paciente ou não. Então, o debate sobre os pacientes excluídos e as limitações do estudo são pontuados. Dentre os pacientes excluídos, tiveram aqueles sem avaliação de creatinina perioperatória recente, mas os autores acreditaram que o efeito dessa exclusão seria pequeno. Mas a hipótese central de que uma pressão venosa central pode ser um preditor de lesão renal aguda levou os autores a excluir pacientes que não possuíam os dados de pressão venosa. Essa pressão do Fontan, ela não se revelou um fator de risco então essa exclusão dos pacientes que não tinham essa avaliação pode, olhando retrospectivamente a análise, refletir uma oportunidade perdida de aumentar o número global dos pacientes e até o N do próprio estudo. Foram excluídos também pacientes que necessitaram de suporte precoce de ECMO por 3 motivos. O primeiro, receber esse tipo de suporte durante o período em que a lesão renal perioperatória se desenvolve pode ser um fator de confusão, porque se dilui a creatinina no circuito. Em segundo lugar, a situação que precipitou a necessidade da ECMO provavelmente teve um impacto no fornecimento de oxigênio aos órgãos-alvos, e isso pode levar à lesão renal ou piorar a lesão renal aguda. E em terceiro, as respostas inflamatórias à ECMO e a transfusão de alto volume podem contribuir para o aparecimento ou agravamento também dessa lesão renal. E, finalmente, o único paciente que foi excluído devido à morte dentro de 30 dias não teve, de fato, um curso pós-operatório imediato marcadamente atípico, e, então, vendo de forma retrospectiva, ele provavelmente poderia ter sido incluído no estudo. Os autores também reforçam as limitações adicionais. Primeiro, como um estudo epidemiológico, ele não pode provar a causalidade, ou seja, a lesão renal aguda pode não prolongar o tempo de internação hospitalar, mas pode estar estatisticamente associada a uma variável não observada que é biologicamente causal. Esse risco foi minimizado ao usar uma coorte moderadamente grande e pacientes bem caracterizados. O segundo ponto,
A gente sabe que a medição da creatinina sérica é um método imperfeito para detectar alterações da função renal, mas é o único método comumente disponível e clinicamente relevante. Por isso que, mesmo assim, ele foi usado para avaliação dos pacientes. O período médio de acompanhamento renal foi de aproximadamente 1 ano dos pacientes, e isso os próprios autores colocam como algo, um ponto negativo, porque foi colocado que a lesão renal aguda não foi avaliada nesses pacientes, mas o tempo de acompanhamento foi muito pequeno. Então, não se pode realmente concluir que os pacientes pós-Fontan não desenvolvem doença renal crônica, porque isso também vai contra a, toda a literatura. E não é possível, então, finalmente, concluir que as modificações de qualquer um dos potenciais fatores de risco melhorará os resultados dos pacientes. Finalizando o artigo, como conclusão, as implicações clínicas desse estudo, elas podem ser resumidas em: a lesão renal aguda é uma complicação comum da conclusão do Fontan, mas a maioria dos pacientes sofre apenas lesões leves. Embora alguns fatores de risco identificados para a LRA estejam claramente fixados, como a resistência vascular pulmonar pré-operatória, o grau de regurgitação da válvula atrioventricular e outros fatores, eles podem ser potencialmente atenuados, não surpreendentemente, os autores falam de minimizar o tempo de circulação extracorpórea, então tentar, mesmo que o paciente precise de outros tipos de procedimentos cirúrgicos, a gente tentar ao máximo minimizar o tempo de SEC. Na fase pós-operatória, a menor pressão de perfusão renal e maior score inotrópico foram independentemente associados à LRA. A redução do risco dessa lesão renal pode ser possível através do uso criterioso de inotrópicos, igual a gente comentou sobre menor dose de milrinone e vasos constritores puros, para melhor pressão arterial média. E, embora essa eficácia dessas estratégias, elas ainda precisam de maiores estudos no futuro. E a lesão renal, mesmo sendo quase uniformemente transitória nos pacientes, ela afeta o tempo de internação hospitalar quando esse paciente chega a uma lesão moderada a grave. E isso pode também influenciar, obviamente, na utilização dos recursos de saúde. Essas são as referências tanto do artigo quanto de dados extras ao artigo. Obrigada. Então, bom dia a todos mais uma vez. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. Hoje, dia 5 de dezembro de 2023, faremos alguns comentários sobre a metodologia do artigo apresentado pela doutora Bárbara, lesão renal aguda após completar a cirurgia de Fontan, fatores de risco e evolução. Como foi ressaltado, esse artigo, embora de 2015, né, ele já mostra aqui na sua lateral uma qualidade bastante interessante, que é fazer uma mensagem central, né, que é o ponto de destaque do trabalho. Então, tem a figura representativa do trabalho, a mensagem central, como a disse, é um elemento facilitador para entendimento do estudo. Do ponto de vista de classificação desse estudo, ele é nitidamente um estudo quantitativo, né? Bastante números, porcentagens, valores de P, regressões, etc. Então, é um estudo quantitativo. Ele é de campo, porque não houve intervenção neste momento. Ele revê a evolução de um grupo de pacientes, é um estudo de campo, e do tipo longitudinal retrospectivo. Embora algumas vezes ele fale em fator de risco, na verdade, quando o estudo é retrospectivo, nós vamos procurar associações e não causas, né? No estudo retrospectivo não se pode falar em causas, mas seguramente se pode falar em fatores associados, elementos associados ao evento que está sendo estudado. No caso aqui, o evento seria a insuficiência renal aguda. E, por fim, é um estudo para avaliação prognóstica. Então, em resumo, ele é quantitativo, de campo, longitudinal retrospectivo e para avaliação prognóstica. Gostei bastante da apresentação que ele faz da análise
bastante conhecido, o SPS, ele fala que os dados são relatados com uma frequência ou então mediana com intervalo interquartil. Então, isso é fundamental, já explicando que não são variáveis paramétricas, né? Não tem distribuição gaussiana, por isso que não foi usado média, desviação, esses elementos todos. As variáveis foram avaliadas por né? Então, análises qualitativas. Então, uma estatística muito bem informada, né? Ele fala que usou frequência, proporção, mediana com intervalo interquartil, porque não são variáveis com distribuição gaussiana, então, corretamente. Então, a significância foi avaliada por meio do Q quadrado e do exato de Fisher, que são os testes específicos para variáveis qualitativas. E o teste Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis, quando eram quantitativas, e já sabemos que sem distribuição gaussiana. Mann-Whitney para comparar um grupo contra outro e Kruskal-Wallis para comparações de 3 ou mais grupos. Uma coisa importante quando se faz análise de regressão logística é a seleção de variáveis. Vocês viram na apresentação que tinha dezenas de variáveis estudadas. Então, a primeira fase da regressão logística e análise multivariada, que é a regressão logística, é você fazer inicialmente uma análise univariada, selecionando as variáveis com P menor que 0,10. Por quê? 0,10 já representa um significado clínico. Não precisa ser 0,05 para ter um significado clínico na análise multivariada. Então, todas as variáveis com P menor que 0,10 entram depois na multivariada, e aí sim, só as que tiverem um P menor que 0,05 passam a ser consideradas. Outro dado importante, que ele usou gráficos equivalentes a Kaplan-Meier, né? E quando é mais do que uma curva, você usa o log rank para comparar se uma curva é diferente da outra, em termos estatísticos. Está aqui a curva de Kaplan-Meier, ela contém algumas falhas. Quais seriam essas falhas? No eixo X, nós não temos a quantidade de pacientes ainda sob acompanhamento. É importante saber quantos pacientes ainda estão em acompanhamento a cada dia de segmento, não há essa informação. E outro detalhe que eu considero importante é que o eixo Y está falando em proporção de pacientes permanecendo no hospital. Veja, na curva de Kaplan-Meier, o eixo Y deve dizer porcentagem livre do evento. Então, aqui ele está dizendo que a proporção de pacientes com o evento seria permanecer no hospital. Na verdade, teria que ser porcentagem de pacientes livre do evento. Isso tem repercussão na interpretação, porque passa a ser, em vez de um evento negativo, por exemplo, como morte, sair do hospital é um evento benigno, né? Então, por isso, provavelmente dá essa confusão na interpretação da tabela 3. Vocês vejam que os hazard rate estão abaixo de 1. Se está abaixo de 1, se fosse mortalidade, significaria que teve menos mortalidade. Sempre o fator de risco aumenta o hazard, fica 20% maior, 30% maior, 200% maior, mas aqui a gente vê que ficou menor, né? 4% menor, 10% menor, 12% menor. E até um lá embaixo da insuficiência renal grave seria 59% menor o hazard, quando na verdade ela aumenta o risco. Então é um cuidado que a gente tem que ter quando analisar Kaplan-Meier, se o evento é favorável, a relação, às vezes o autor apresenta ela de forma invertida. Então, não é que houve 59% de melhora ou de redução do tempo de internação, que interpretar de forma ao contrário. Então, por isso eu daria pontos positivos, que é essa constatação que ele mostrou aí, que patologicamente não é a hipertensão venosa causadora da insuficiência renal, como o doutor Ulisses destacou, os fatores então, um ponto bastante positivo do trabalho, ou seja,
não chega a ser tão negativo, mas uma fragilidade e um modo de apresentação de alguns resultados, com a curva atuarial mostrando evento benigno em vez de maligno e a hazard rate, consequentemente, dando valores abaixo de 1 em vez de acima de 1. Então, agradeço a todos. Nesse momento, terminamos a parte metodológica do estudo e passaremos depois aos aspectos técnicos. Obrigado.